Se dois buracos negros se colidissem bem do seu lado agora, você não veria uma explosão gigante de fogo. Você não veria nada. Mas a realidade ao seu redor deixaria de fazer sentido. Isso porque, quando duas das maiores forças do cosmos se encontram, elas não disputam território. Elas deformam a própria estrutura do espaço e do tempo, até a física convencional quebrar completamente. O choque libera mais energia do que todas as estrelas do universo observável juntas, enviando ondas invisíveis que dobram a realidade através de bilhões de anos-luz. E a pergunta que os cientistas passaram décadas tentando responder é simples. Quando dois monstros que engolem tudo se chocam, o que acontece com a matéria, com o tempo e com quem estiver no caminho? A resposta começa quando percebemos que tudo o que a física nos ensinou sobre como a matéria se comporta simplesmente desaparece no instante do choque. Mas, para entender o que acontece nessa colisão, primeiro precisamos entender o que um buraco negro realmente é. Esquece a imagem do buraco por um segundo. Não existe um vazio sugando tudo ao redor como um ralo cósmico. O que existe é o oposto, uma quantidade absurda de massa, comprimida num espaço tão pequeno que a gravidade ali vira uma parede que nada atravessa. Nem partícula, nem luz. Todo objeto no universo tem uma velocidade de escape. Para sair da Terra, um foguete precisa de cerca de 40 mil quilômetros por hora. Para sair do Sol, seria preciso ir bem mais rápido que isso, algo em torno de 2 milhões de quilômetros por hora. Agora imagina um objeto tão denso que para escapar dele, você precisaria andar mais rápido que a própria luz. Como isso é fisicamente impossível, nada escapa. Nem informação, nem radiação, nem imagem. Esse limite tem um nome: horizonte de eventos. E é importante entender que essa fronteira é o buraco negro que conseguimos observar. O que está além dela, ninguém sabe dizer com certeza. A primeira pessoa a calcular essa fronteira nem sabia que estava descrevendo um objeto real. Foi em 1916. No meio de uma guerra, um físico alemão chamado Karl Schwarzschild resolveu uma equação de Einstein enquanto servia no exército alemão, na frente russa. Ele mandou a solução por carta. Poucos meses depois, morreu de uma doença contraída no fronte. Einstein achou a solução matematicamente correta e improvável de existir na natureza. Para ele, era mais um exercício de papel do que uma previsão real. Ele estava errado. Hoje sabemos que buracos negros existem aos milhões, só na nossa galáxia. E o que acontece quando dois deles se encontram é ainda mais estranho do que a própria existência deles. Em 14 de setembro de 2015, às 5h51 da manhã, no horário local, 2 detectores nos Estados Unidos captaram algo que a ciência procurava havia exatamente um século, desde que Einstein previu, em teoria, que esse tipo de sinal deveria existir. Um detector ficava em Livingston, na Louisiana, o outro em Hanford, no estado de Washington. Distantes 3.000 quilômetros um do outro, cada um deles é um túnel em formato de L, com braços de 4 quilômetros de comprimento, onde feixes de laser são disparados para medir distorções minúsculas no espaço. O sinal chegou primeiro em Livingston. 7 milissegundos depois, em Hanford. 7 milissegundos é exatamente o tempo que a luz leva para percorrer aquela distância entre os dois detectores. Foi esse detalhe, mais do que qualquer outra coisa, que provou aos cientistas que o sinal era real, e não um erro de instrumento ou uma interferência local. O que os dois detectores registraram foi uma vibração, uma distorção infinitesimal no próprio tecido do espaço-tempo, do tamanho de uma fração 1000 vezes menor que o núcleo de um átomo. Uma distorção tão pequena que, por décadas, muitos físicos duvidaram que algum instrumento humano seria capaz de captá-la. Essa vibração tinha viajado mais de 1 bilhão de anos-luz para chegar até nós. Foi gerada por 2 buracos negros, um com cerca de 36 vezes a massa do Sol, o outro com 29, que giravam um ao redor do outro havia bilhões de anos, até que, nos últimos instantes, tudo acelerou de forma brutal. Quando finalmente colidiram, formaram um único buraco negro. E aqui está o primeiro detalhe que ninguém espera. O novo objeto pesava menos do que a soma dos 2 anteriores.
36 mais 29 deveria dar 65. O resultado foi 62. 3 massas solares inteiras simplesmente sumiram. Elas não foram destruídas. Elas viraram algo muito pior. Energia pura. Naquela fração de segundo, essa colisão liberou mais energia em ondas gravitacionais do que toda a luz emitida por todas as estrelas do universo observável, somadas. Por um instante, só um instante, o evento mais silencioso do cosmos, invisível, sem luz, sem som, foi também o mais violento já registrado pela ciência. Os cientistas chamam esse tipo de sinal de chirp, um apito que sobe de tom e acelera até o momento final. E faz sentido, se você pensar em como dois objetos se comportam quando estão presos numa órbita cada vez mais apertada. No começo, a dança é lenta. Os dois buracos negros levam anos, às vezes milhões de anos, para se aproximar um pouco a cada volta. A cada órbita, eles perdem uma quantidade minúscula de energia. Essa energia não desaparece. Ela se propaga pelo espaço na forma de ondas gravitacionais, as mesmas que os detectores captam aqui na Terra bilhões de anos depois. Só que, à medida que a distância diminui, a órbita acelera. E quanto mais rápido eles giram, mais energia perdem, mais rápido eles giram de novo. É um ciclo que se retroalimenta, sem freio. O que levava anos passa a levar meses, depois dias, depois horas. Nos últimos segundos antes da colisão, dois objetos, cada um mais pesado que dezenas de sóis, chegam a girar um ao redor do outro centenas de vezes por segundo. Centenas de vezes por segundo. Para efeito de comparação, uma hélice de avião gira, em média, umas 40 vezes por segundo na velocidade máxima. Estamos falando de dois objetos com massa de estrelas inteiras, girando mais rápido que isso, presos num raio de poucos quilômetros um do outro. E então, silêncio. O momento exato da fusão dura menos que um piscar de olhos. E se você gosta de acompanhar quando a ciência descobre algo que desafia a própria lógica, já se inscreve no canal. Porque o que os detectores encontraram 4 anos depois dessa primeira colisão fez os físicos duvidarem dos próprios cálculos. Em maio de 2019, 4 anos depois da primeira detecção, os mesmos tipos de detector, agora já espalhados também pela Europa, captaram outro sinal. Só que dessa vez, algo estava errado. Os sinais de colisão costumam ter aquele formato de apito crescente, o chirp que descrevemos há pouco. Esse não teve. Durou apenas 1/10 de segundo e teve o formato de um estalo seco. Mais parecido com um bang do que com um assobio. Tão curto que, no início, alguns pesquisadores desconfiaram de um erro de leitura. Quando os cientistas reconstruíram o evento com calma, descobriram 2 buracos negros se chocando. Um com cerca de 85 vezes a massa do Sol, outro com 66. Até aí, nada absurdo. Já tínhamos visto objetos parecidos. O problema apareceu no resultado da colisão. O objeto final tinha cerca de 142 massas solares. Para entender por que esse número incomodou tanta gente, você precisa conhecer uma regra da física estelar. Estrelas muito grandes, ao morrer, não deixam para trás buracos negros de qualquer tamanho que seja. Existe uma faixa de massa, entre aproximadamente 65 e 135 vezes a massa do Sol, em que a estrela, ao entrar em colapso, simplesmente não forma um buraco negro. Ela explode inteira, sem deixar núcleo nenhum para trás. Os físicos chamam essa faixa de lacuna de instabilidade de pares, uma espécie de zona proibida na tabela de massas possíveis. E o buraco negro de 85 massas solares, que colidiu naquele dia de maio de 2019, estava dentro dessa zona. Segundo os cálculos da própria colaboração científica responsável pela descoberta, existia menos de 1/3 de 1% de chance de esse objeto específico ter se formado do jeito convencional, pela morte direta de uma única estrela. Ou seja, pelas contas da própria ciência que descobriu o evento, aquele buraco negro quase certamente não deveria ter nascido do jeito como imaginávamos que todo buraco negro nasce. Então, de onde ele veio? Tem outro detalhe nessa história que quase ninguém conhece fora do meio científico. Quando 2 buracos negros se fundem,
O objeto que nasce dessa colisão quase nunca fica parado no lugar onde nasceu. As ondas gravitacionais não saem da colisão de forma perfeitamente simétrica em todas as direções. Existe quase sempre uma pequena diferença nessa emissão, e essa diferença gera na física o mesmo tipo de efeito que puxar o gatilho de uma arma gera no braço de quem atira: um recuo. Só que em vez de um braço absorvendo o impacto, o que recebe esse empurrão é um objeto com dezenas de vezes a massa do Sol. Esse recuo, batizado pelos cientistas de chute gravitacional, pode chegar a milhares de quilômetros por segundo. Para efeito de comparação, a velocidade de escape da nossa galáxia inteira, o limite necessário para qualquer objeto deixar a Via Láctea para sempre e não voltar mais, gira em torno de 550 quilômetros por segundo. Alguns dos recuos já calculados por físicos, em situações extremas, superam esse número várias vezes. O que isso significa na prática é o seguinte: buracos negros recém-formados por colisão podem ser arremessados para fora do próprio aglomerado de estrelas onde nasceram, atravessar a galáxia inteira e seguir viagem, sozinhos, pelo espaço intergaláctico, sem nunca mais parar. Um buraco negro invisível, viajando sozinho pelo vazio, para sempre, sem estrela nenhuma por perto para revelar onde ele está. Só recentemente, cientistas conseguiram calcular não apenas a velocidade, mas também a direção exata de um desses recuos, usando unicamente as vibrações captadas a bilhões de anos-luz de distância, comparando o sinal a uma orquestra em que cada instrumento soa mais forte dependendo de onde você está sentado na sala. De que lugar do mundo você está assistindo a esse vídeo agora? Deixa aqui embaixo. Essa curiosidade sempre me interessa saber, e ajuda bastante o canal a entender quem está do outro lado da tela. Antes de ir além, vale colocar na mesa a explicação que a comunidade científica de fato oferece para esse peso impossível. E ela é honesta, elegante e resolve boa parte do problema. Vale escutar com atenção antes de questionar qualquer coisa. A ideia central é a seguinte: buracos negros como o de 85 massas solares não precisariam ter nascido diretamente da morte de uma única estrela. Eles poderiam ser produto de uma fusão anterior, ou seja, dois buracos negros menores dentro de um aglomerado de estrelas muito denso, um ambiente com centenas de milhares de estrelas comprimidas numa região relativamente pequena do espaço, colidem e formam um terceiro, maior. Esse terceiro objeto, com o tempo, encontra outro buraco negro na vizinhança e colide de novo, e de novo. Gerações de colisões, empilhadas ao longo de bilhões de anos, dentro de ambientes com gravidade forte o suficiente para reter o buraco negro no lugar, mesmo depois do chute do recuo que vimos há pouco. Esse modelo, chamado pelos cientistas de formação hierárquica, é hoje a explicação mais aceita para objetos que caem dentro daquela zona proibida de massa. Ele tem uma vantagem enorme. Não exige nenhuma física nova, nenhuma partícula desconhecida, nenhuma regra alternativa da gravidade. Ele só exige que aglomerados estelares sejam berçários muito mais violentos e muito mais produtivos do que imaginávamos até pouco tempo atrás. Estudos publicados sobre o tema mostram que esse tipo de formação em cadeia é fisicamente viável, desde que o aglomerado tenha gravidade suficiente para reter o buraco negro resultante depois do recuo, o que, segundo os cálculos, acontece principalmente nos núcleos mais densos de galáxias e nos maiores aglomerados globulares conhecidos. O problema é que esse modelo também tem um limite prático. Ele explica razoavelmente bem um objeto de 142 massas solares. Mas os detectores, 6 anos depois, já encontraram coisa maior. Qual sua opinião sobre isso? Você acha que a explicação da formação em cadeia resolve o mistério? Ou ainda falta alguma peça? Comenta aqui embaixo. Em 2025, 10 anos depois da primeira detecção da história, os cientistas anunciaram a maior fusão de buracos negros já registrada até hoje. O evento ficou conhecido por um código técnico, mas o que importa é o número que ele trouxe. O resultado foi cerca de 60% mais massivo do que aquele objeto impossível de 2019, que já tinha quebrado as regras da física estelar.
Segundo os próprios pesquisadores envolvidos na descoberta, esse tipo de evento está entre os mais difíceis de explicar com os modelos que temos hoje. Um deles, o físico Mark Hannam, resumiu a situação de um jeito bem direto. Em menos de uma década, a astronomia de ondas gravitacionais saiu da primeira detecção da história para um território que desafia as melhores teorias que a ciência tem sobre como buracos negros crescem. Não existe, até o momento, um limite superior confirmado para o quão grande um buraco negro pode ficar por meio de colisões sucessivas. Cada novo recorde levanta exatamente a mesma pergunta que o anterior levantou. E se ainda não vimos o teto dessa escada? Isso importa porque muda a forma como entendemos a própria formação das galáxias. Se buracos negros de dezenas, depois centenas, depois talvez milhares de massas solares podem nascer de colisões em cadeia, talvez os buracos negros supermassivos que existem no centro de praticamente toda a galáxia grande, incluindo a nossa, também tenham crescido em parte dessa forma. Novos observatórios, muito mais sensíveis que os atuais, já estão em fase de projeto justamente para captar sinais que os detectores de hoje ainda não conseguem enxergar. O que eles vão encontrar quando entrarem em operação, ninguém sabe dizer com certeza ainda. Tem uma última parte dessa história, que talvez seja a mais estranha de todas. Depois que dois buracos negros se fundem, o objeto recém-formado não se acomoda em silêncio absoluto. Ele vibra. Literalmente, ele toca. Como um sino sendo abafado aos poucos, até parar de vibrar por completo e assumir, finalmente, uma forma perfeitamente estável e esférica. Durante muito tempo, os cientistas só conseguiam captar o tom principal dessa vibração, a nota mais forte, mais fácil de isolar dentro do sinal. Mas em 2025, uma equipe internacional conseguiu pela primeira vez extrair também um segundo tom, mais fraco, um harmônico escondido dentro do sinal principal. Como isolar uma nota secundária, quase inaudível, dentro de um acorde inteiro tocado a bilhões de anos-luz de distância. Segundo os próprios pesquisadores, esse tipo de medição representa hoje o teste mais preciso já feito sobre como o espaço e o tempo realmente se comportam nesses eventos extremos, mais preciso, segundo eles, do que qualquer teste anterior, por uma margem considerável. Isso não é só uma curiosidade técnica. É uma forma de testar na prática se as equações que Einstein escreveu mais de 100 anos atrás continuam valendo exatamente como previsto, mesmo nas condições mais extremas que existem no universo, perto o bastante do horizonte de eventos para que qualquer erro pequeno na teoria apareça no sinal. Cada nova fusão captada é, ao mesmo tempo, uma colisão entre dois monstros cósmicos que a maioria das pessoas nunca vai ouvir falar, e um novo instrumento de precisão para testar se entendemos a gravidade tão bem quanto achamos que entendemos. Se buracos negros podem nascer de outras colisões, e essas colisões podem gerar objetos ainda maiores, capazes de colidir de novo, então talvez o que os detectores captam não sejam eventos isolados. Talvez sejam elos de uma corrente que já vem se formando há bilhões de anos. Gerações de fusões empilhadas em algum canto escuro da galáxia, longe de qualquer estrela para testemunhar. Cada sinal que chega até nós é só o último elo dessa corrente. O resto, o que aconteceu antes, os buracos negros menores que se fundiram para formar os que colidiram agora, e os que se fundiram para formar esses, isso talvez nunca deixe rastro nenhum além de uma vibração mínima, captada por acaso, séculos ou milênios depois de já ter acontecido. Estamos ouvindo o fim de histórias que não vimos começar. E se daqui a algumas décadas, os instrumentos forem sensíveis o bastante para escutar não só a última colisão de uma cadeia, mas boa parte da cadeia inteira que veio antes dela, o que será que vamos descobrir sobre o tamanho real dessas coisas que insistimos em chamar, de forma simples demais, de buracos negros?